agradecer ao Sr. Luís Carvalho a encenação que nos fez, também naturalmente a vossa presença. Neste dia, como sabem, estamos em festas na ilha e torna-se sempre difícil termos o público que gostaríamos de ter. Agradecer ao Pedro Machado, também à Paula Cabral. Eu não vou, a Paula talvez fará uma breve apresentação do escritor Pedro Machado, mas vocês também já o conhecem, naturalmente. É um escritor da nova geração, como se vê, muito jovem. Escreve para jovens, mas não só. Escreve muito bem e toca-nos a todos com a forma como pensam muito, pensa a vida, também nos obriga-nos a pensar. E é por isso que está hoje entre nós, que a Paula vai tentar conduzir essa conversa, mas também queremos que seja uma conversa informal e em que todos participem e também coloquem as questões que entenderem que devem colocar para conhecer melhor o David, porque efetivamente vale a pena, e para conhecer a história que nos fala e nos conta. Paula, começavas então? Boa tarde. Neste início desta sessão, depois desta dramatização do ponto que ainda hoje de manhã não falámos, não é? E que nos mostra tantas vertentes das nossas ações e de que maneira é que nós conseguimos conjugar tudo isto. Ora bem, o David Machado é um lisboeta, nascido em 1968, os senhores nunca se importam que a gente diga estas coisas, que a senhora devia ter pedido permissão. Escreveu vários livros até agora, desde o Infantil Juvenil, um deles foi, acho que posso ajudar, que nós agora assistimos. O fabuloso Teatro do Gigante, também este que eu tive o prazer de conhecer hoje de manhã, que é o Tubarão da Banheira. Também ganhou, como Deixem Falar as Pedras, e portanto descobri o Índice Médio de Felicidade, o Prémio da União Europeia para a Literatura e o Prémio Saúde da Europa, que já foi adaptado a cinema. Publicou, para além disso, também nos Infantis Juvenis A Noite dos Animais Inventados, ganhou o Prémio Branquinho da Fonseca. Este Tubarão na Banheira ganhou o Prémio Autor da Sociedade Portuguesa de Autores e Arquitetos de 2010. A Mala Assombrada, que temos ali bem visível. Parece um Pássaro, Eu Acredito, e Uma Noite Caiu Uma Estrela, que nós também temos aqui na exposição. Temos as ilustrações belíssimas. O autor da manhã destacou também. E este último, não estou não, este último romance, que é Debaixo da Terra, que também vamos falar um bocadinho dele. E eu vi uma experiência de leitura de um leitor sobre, por acaso, um índice de felicidade, que diz assim: ler este livro foi como um murro no estômago. Um murro no estômago porque a leitura foi sem pausas para respirar. E o desejo deste leitor é que mais gente que o leia sinta exatamente o mesmo. Eu não senti um murro no estômago, mas senti uma vontade de nunca parar. E quase foi como se deixasse respirar um momento até quase o terminar. David, é esta a sensação que tem tido deste índice médio, e é o índice médio de felicidade, não é? Portanto, isto é mesmo uma vontade de lá chegar. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. E obrigado pela encenação. Foi pena os miúdos hoje de manhã não terem visto, porque teriam adorado isto. A minha relação com o índice médio de felicidade é assim um pouco... É uma relação um pouco mais leve do que eu acho que os leitores depois acabam por ter com o livro. Porque o Índice Médio de Felicidade foi talvez o livro mais, não quero dizer mais fácil, mas mais simples, mais natural de escrever, dos 4 romances que eu já publiquei. Sobretudo porque a personagem, o Daniel, é talvez, de todas as personagens que eu já escrevi, aquela que mais se cruza comigo. Não é?
Não sou eu, obviamente, nenhuma personagem sou eu, enfim, depois era uma outra conversa se as personagens são um autor ou não, mas nenhuma personagem, eu em nenhuma personagem me apresento tal como eu sou. Não é? Mas o Daniel é muito parecido comigo, tem coisas, não na sua biografia, mas na sua maneira de ser, que são muito parecidas comigo. Então, e além disso, há uma característica na personagem do Daniel, que é ele que está a contar a história, e ele conta a história num tom zangado. O livro todo está escrito num tom de muita zanga, e ele está zangado por várias razões e com várias coisas e com várias pessoas. O livro é passado numa época de crise, que nós acabamos de viver agora há poucos anos em Portugal. Um dos amigos dele, ele está desempregado, a mulher também já foi-se embora de Lisboa, onde eles viviam, porque encontrou emprego noutro sítio. Portanto, eles não se separaram, não estão divorciados nem nada, mas estão separados geograficamente, a mulher e os filhos vão-se embora. Um dos amigos dele, por causa de dinheiro, foi assaltado numa estação de serviço, uma bomba de gasolina, e foi preso. O outro amigo dele está fechado há anos em casa com uma crise existencial, se quiser, chama uma depressão. Então ele está zangado com toda esta situação que está a acontecer. E às vezes é muitas vezes cínico a falar, é muitas vezes até um pouco exagerado nos comentários que faz, e ele próprio não acredita mesmo em algumas coisas que diz, mas está tão zangado como nós sabemos o que acontece, não é? E então ele usa muitos palavrões a falar, porque está zangado. Então, para escrever na voz desta personagem não só foi fácil ou natural, porque de facto há muitas coisas nele que se cruzam comigo, o facto de ele ser um otimista inquebrável, praticamente, não é? E de se sentir feliz e satisfeito com a sua vida, e são duas características que eu partilho com ele. Mas também esta coisa de escrever num tom zangado, eu descobri que para mim é muito mais fácil do que escrever num tom mais normal, porque eu normalmente na minha vida não me zango, não é? Eu nunca digo uma asneira a outra pessoa. Não, isso. Eu tinha 15 ou 16 anos e acontecia. Desde então, eu não me chateio com um amigo e desato a dizer palavrões, não é? Não me chateio com os meus filhos e parte tudo lá em casa, não é? Então, só que, apesar disso, eu tenho esses instintos, eu e todos nós temos esses instintos cá dentro, os instintos da zanga e da ira e até da perfídia. Nós temos tudo isso cá dentro. E enquanto escritor, é ótimo poder despejar tudo cá para fora através das personagens. E então, foi mesmo bom começar a falar na voz deste homem tão zangado, e por isso foi mesmo natural. Eu escrevi o livro em, não sei, cerca de 9 meses, mais ou menos. O que para mim é bastante rápido, porque todos os outros romances demoraram mais de 1 ano e meio, pelo menos. E por isso foi assim uma coisa muito natural e que saiu, com a qual eu me identifico muito. É talvez o meu livro mais pessoal, porque há aqui uma série de temas e de opiniões sobre temas que são na verdade minhas. Eu até nem gosto muito de fazer isto, mas neste livro pareceu-me fazer sentido na voz desta personagem. E por isso aquilo saiu e eu não pensei muito naquilo, e pronto. E a verdade é que hoje, depois comecei a apresentar o livro, fiz muitas apresentações deste livro. Agora o livro no último ano e tal começou a ser publicado noutros países, e portanto eu comecei também a apresentá-lo fora de Portugal. E em todo lado é um livro que é uma história, é uma personagem que
facto tocam muito aos leitores, e eu sou capaz de encontrar algumas explicações para isso, outras acho que não entendo, não compreendo assim tão bem, mas também posso dizer que é um livro que muitas vezes divide os leitores, porque há pessoas que se identificam absolutamente com esta personagem otimista, esperançosa, que acredita sempre no futuro, e depois há muita gente que se afasta completamente desta ideia, e eu não sei, não há nenhuma delas que eu acho mais certa do que a outra, são maneiras de ser diferentes, maneiras de olhar para o mundo e para a vida diferentes. Mas, de facto, aconteceu-me muitas vezes numa sessão de apresentação deste livro, de falar durante algum tempo, e depois, a essa altura, começavam a fazer perguntas, começavam a fazer comentários, e a dado ponto, eu não dizia mais nada, e eu ficava a assistir a um debate entre as pessoas da plateia sobre se o Daniel fazia bem ou fazia mal, se o Daniel era uma personagem realista ou não, se realmente há pessoas assim ou não. E mesmo nas caixas de comentários, por exemplo, o livro do Goodreads, por exemplo, isso acontece imenso, pessoas que se dividem completamente. O livro foi publicado por uma editora da Amazon em inglês, e há centenas de comentários ao livro da Amazon, e são todos assim, ou seja, é uma coisa que é muito boa para o livro, porque há imensa gente a dar 5 estrelas ao livro e há imensa gente a dar 1 estrela ao livro. E, portanto, quando vamos à Amazon, o livro tem 3 estrelas, que não é nada de especial. É um índice médio. Exato, está ali no médio, ou seja, que é de facto interessante. Obviamente que eu preferia que toda a gente gostasse do livro, mas, não sendo isso possível, eu acho muito interessante esta coisa de um livro dividir assim as pessoas. Uma coisa interessante, e isso podemos aí ligar tanto o índice médio, não da mesma forma, mas basta. São as técnicas narrativas. Começando pelo índice, é aquela parte que ele está zangado com a vida e mostra isso, ele não fala com ninguém, pelo menos é a percepção que eu tenho, ninguém das suas relações adolescentes zangado pelas atitudes que as pessoas têm, porque não são otimistas como ele desabafa, não é como alguém que não está com isso, não é? Com uma imagem que é o amigo, não é? Sim, ele está a falar com um tal amigo que está preso, mas na verdade apenas imaginariamente. Exatamente. Porque o amigo não o recebe na prisão e, portanto, ele está a imaginar a conversa que teria com o amigo se ele estivesse ali a perto. E essa recusa faz com que ele ainda fique mais revoltado ao fim e ao cabo, não é? E fazer tudo isso. E já agora, por falar nesse amigo, o nome dele é... O Almodóvar. Porque Okay. o Almodóvar que está preso. Às vezes perguntam-me isso. Ok, o Almodóvar, e eu até gosto da resposta que vou dar porque eu acho interessante. Porque eu gosto muito dos nomes das personagens, de pensar nos nomes das personagens. Para mim, eu nunca dou um nome ao calhas a uma personagem. Para mim, são muito importantes porque um nome pode definir tanto como outra característica qualquer que nós damos à personagem. Obviamente, todos nós reconhecemos que há nomes que apontam mais para uma ruralidade, há nomes que apontam mais para uma coisa mais urbana. Há nomes que definem a geração, não é? A idade da personagem. Há nomes que, por serem tão estranhos ou tão fora do comum, dão à personagem algo mais especial. Não é? Há outros nomes, se chamar José ou João a uma personagem, eu estou a diluí-la mais no livro, estou a torná-la mais comum, e por isso é que, por exemplo, o Daniel se chama Daniel, que é um nome comum. Eu queria que este homem fosse uma pessoa mais banal, nós conhecemos, não é? Ele é de classe média, tem 2 filhos, é casado, tem um emprego normal numa agência de viagens, chama-se Daniel, pronto, é tudo assim uma coisa muito comum, e isso é muito importante para mim. O Almodóvar, na verdade, vem de dois irmãos com quem eu passava férias quando era miúdo, ainda hoje são meus amigos,
E nós encontrávamos todos os verões ao pé de Peniche, onde passávamos férias na praia, e houve uma vez, quando já tínhamos pai uns 14 ou 15 anos, que eles trouxeram um amigo deles, e eles os três, não sei porquê, chamavam-se Almodóvar uns aos outros. Não sei porquê. Ou se calhar soube, mas já não me recordo. E passaram o verão todo naquilo. E eu, que era muito amigo daqueles dois irmãos, de repente senti-me excluído daquele clube. Eles eram os Almodóvares. Enfim, eu estava sempre com eles, mas eu não tinha o mesmo nome que eles os três. Eles chamavam-se por Almodóvar todos. Essa é uma situação, enfim, absurda, mas para mim é importante o seguinte. Ou seja, na altura não me dei conta, mas hoje, obviamente, para mim, enquanto escritor, a linguagem é muito importante, as palavras são muito importantes. E quando eu olho para aquela situação, eu fico mesmo surpreendido e espantado como é que uma palavra conseguia afastar-me deles, não é? Conseguia criar a ilusão de uma barreira entre mim e eles. E então, na verdade, eu tentei transpor isso para o livro. E estes três amigos, ou seja, o Daniel, que está preso, e o outro que está fechado em casa, inicialmente eles iam se chamar todos Almodóvares entre eles, porque eu queria acentuar esse clubismo, essa cumplicidade que havia entre eles. E depois, na primeira versão da história que eu escrevi do romance, eu dei à minha editora, a Maria do Rosário Pedreira, e depois eu fui falar com ela, e a primeira coisa que ela me disse foi: isto do Almodóvar não funciona. Não se percebe nada de quem é que está a falar, com quem é que está a falar, portanto vamos acabar com isso. E eu dei razão, obviamente, porque de facto era estranhíssimo para o leitor. Ou seja, por exemplo, no filme resultaria, mas no livro não resultava. Então acabou por ficar só um Almodóvar. Mas vem daí, ou seja, mas na verdade eu não sei de onde é que vem o Almodóvar, eu não sei porque é que eles os três se chamavam Almodóvar entre eles, não sei. Era uma piada qualquer que eles tinham. E a percepção, isto é as percepções dos leitores, não é? A minha percepção foi: isto foi escolhido por Pedro Almodóvar. Pois. Não é? Há aqui qualquer coisa de Pedro Almodóvar neste livro, neste pois, mas não nestas é. coisas. Não é outra coisa mesmo muito distante disso. É verdade, é verdade. Voltando às técnicas narrativas, tem aqui portanto, este desabafo com o amigo que nunca o recebe, não é? Mas que orienta tudo, não é? Depois ao longo da história. E neste Basta Ver, há também uma técnica narrativa também bastante curiosa, que nós não nos apercebemos no início, não é? A história começa a contar, de forma linear, mas que depois, a determinada altura, isto tudo se transforma. Quer-nos falar um pouco desta técnica? Bem, antes de mais falar sobre porque é que eu faço este tipo de coisas, porque eu gosto muito de pensar que a literatura, enfim, temos sempre de ter alguma coisa importante para dizer, ou alguma coisa que significa algo, que representa algo, claro. Mas depois aquilo que para mim transforma uma história qualquer em literatura é a forma como se conta essa história. Ou seja, isto eu às vezes oriento oficinas de escrita criativa, isto é assim das primeiras coisas que eu digo sempre, que é todos nós sabemos contar uma história. Uma história é uma história, mas depois a seguir à história temos a narrativa. E o que é a narrativa? É a forma como vamos contar a história. Nós todos contamos histórias no nosso dia a dia, nem que seja o que é que se passou ontem ao jantar. Nós normalmente contamos sobre forma de história. Só que podemos contar essa história na primeira pessoa, ou na terceira pessoa, no presente ou no passado, contando o fim e depois voltando atrás, contando pontos de vista diferentes. E cada uma dessas versões da mesma história vai transmitir sensações diferentes, vai provocar pensamentos diferentes. E por isso é muito importante estarmos de alguma forma conscientes do caminho que estamos a seguir, não é? Em cada momento do processo de escrita de um romance eu tenho de decidir
qual é que é a forma como eu vou apresentar isto, não é? Então, não sei se acerto sempre, mas eu preocupo-me bastante com isso. E no caso do Debaixo da Pele, eu tentei levar isso assim um bocadinho mais longe, sobretudo porque o Índice Médio de Felicidade é uma história, embora tenha essa coisa de ele estar a falar com o amigo na sua cabeça, muda bastante o ângulo de muitas situações que estão a acontecer, ou seja, quando ele está a falar com o amigo na sua cabeça, quando o amigo lhe responde, na verdade é ele que está a responder a si próprio. E, portanto, isso muda muita coisa, não é? Na verdade, é uma espécie de ele se autoconfrontar. Inicialmente, a ideia que dá é quase um registro epistolar. Sim, é quase como se o amigo, sabendo de nós que ele está preso, que fosse aquelas, quase como, não é, a mensagem que é transmitida e que eles vão dialogando de uma forma mais epistolar. Percebemos que, de facto, claro, exatamente. É ele próprio que se responde a si mesmo. Mas, apesar de tudo, é uma história contada de uma forma bastante linear. No Debaixo da Pele, apeteceu-me fazer alguma coisa diferente. Então, o Debaixo da Pele está dividido em 3 partes. Cada parte é quase autónoma, tem poucos pontos de ligação entre elas. As 3 partes têm poucos pontos de ligação. Cada parte é sobre uma personagem, embora as personagens apareçam de vez em quando de umas partes para as outras, e passam-se em épocas diferentes, em contextos diferentes, em lugares diferentes. E cada uma dessas partes é narrada de uma forma bastante diferente, não é? A primeira parte é talvez a mais comum, é a história de uma rapariga contada na terceira pessoa, ou seja, alguém está a contar a história dela, e é uma história passada em Lisboa. A segunda parte é talvez aquela mais na qual eu experimentei mais, me deu mais gozo também por causa disso. Até graficamente, porque na segunda parte nós temos um escritor que está a querer escrever um romance sobre coisas que lhe aconteceram. E nessa parte nós temos as notas que esse escritor vai tomando sobre o romance que ele quer escrever. Portanto, não só temos algumas coisas que já são o romance em si, mas também temos comentários que ele vai fazendo ao que ele está a escrever, relacionando com aquilo que aconteceu, e é um pouco tentar relacionar a ficção com a realidade e perceber o que é que a ficção pode fazer pela realidade, se a ficção pode redimir a realidade, se a ficção pode acrescentar algo à realidade. Mas mesmo, já agora posso mostrar, porque mesmo graficamente, de facto, essa segunda parte, ou seja, as partes em que ele escreve o romance em si estão orientadas aqui à esquerda, e as partes em que ele faz os comentários estão orientadas aqui à direita. Mas já no meu romance, no Deixem Falar as Pedras, que eu acho que estava ali, não é? Deixem-me subir. Está aqui. Eu tenho aqui, posso falar? Vais não tem. Já acabaram com está aqui. Já acabaram com eles. Mesmo neste livro eu fiz assim algumas coisas que a mim me interessam. Este livro também são capítulos alternados, em que há uma parte da história em que é um rapaz de 14 anos que está a contar a sua história e a sua relação com o avô, e o avô foi sempre tem uma história de vida bastante dura, porque foi perseguido durante o Estado Novo, foi preso e foi torturado, etc. E este rapaz é um rapaz que é um rapaz problemático em casa e na escola, também talvez por causa das histórias que o avô lhe contou, e ele está bastante revoltado, faz bullying, etc. E depois, nos outros capítulos, alternadamente, vamos tendo a história do avô. E nos capítulos em que o rapaz está a contar a sua história na primeira pessoa, ele vai se autocensurando, e vamos tendo há coisas que ele está a escrever uma espécie de diário, não é?
e há coisas que ele a certa altura decidiu que não queria que ficassem escritas, então foi lá apagar. Mas também é uma relação, é pôr em relação a história do rapaz com aquilo que se passava na ditadura, em que de facto havia censura, não é? E é um pouco ironizar sobre isso, porque depois aqui e mostrar as marcas, ao fim e ao cabo, quem se censura é ele próprio. E depois também há aqui outra situação desse seu encontro, em que ele e a namorada escrevem mensagens um ao outro em código, e basicamente o código é que eles escrevem ao contrário. E portanto, para ler o que ele escreve, para ler o que ele escreve é preciso pôr a página em frente ao espelho. E então são tudo assim formas que eu acho interessantes de contar a história, porque uma coisa era eu dizer, e então ele escreveu a sua mensagem ao contrário, como era habitual. Eu podia só dizer isto. Mas se eu puser essa mensagem aqui ao contrário, eu posso vos garantir que não é possível ler isto se não for em frente ao espelho. E agora não estou a encontrar. E eu acho isso interessante, porque o próprio leitor vai ter de viver aquilo que a personagem vive, não é? E isso vai acabar por criar uma maior empatia entre o leitor e a personagem. Além disso, eu acho muito interessante também esta coisa de... A literatura é talvez das artes aquela que obriga a menos movimento da parte de quem experiencia essa arte, não é? Todas as outras, apesar de, por exemplo, mesmo quando olhamos para um quadro, nós mexemos, vamos de um lado para o outro, aproximamos, etc. No livro nós estamos só parados a olhar para a página. E eu gosto desta ideia do livro obrigar a pessoa a mexer-se. Obrigar a pessoa a tomar decisões, porque quando nós estamos a olhar para um quadro, nós tomamos a decisão, somos para um lado ou para o outro. No livro nós não tomamos decisão nenhuma, estamos só a virar as páginas automaticamente, não é? E eu gosto muito quando alguém vem ter comigo e me diz que leu este livro e que gostou muito, etc. Mas depois naquela parte do espelho não foi ler e passou à frente e pronto. E eu gosto disso porque a pessoa teve de tomar uma decisão, teve de decidir, ok, eu não vou ler esta parte, mas não me apetece sair aqui do sofá porque agora está aqui tão confortável. E depois há outras que me dizem que foram lá ao espelho, que leram, etc. Eu nunca fiz, eu nunca tentei fazer isso, mas imagino que não seja muito confortável estar assim a olhar para aquilo. Então, mas pronto, todas estas coisas acho que são uma forma de passar o personagem, a narrativa, os temas que eu vou experimentar. E ter de espalhar as mentes e ter de pôr o leitor a ver diferentes perspectivas e diferentes vertentes, ou do mesmo problema ou de problemas diferentes. É muito diferente nós contarmos uma história na terceira pessoa, estar um narrador de fora a contar aquilo que está a acontecer, ou termos a própria personagem a dizer o que é que lhe está a acontecer e o que é que está a sentir. E as duas opções vão proporcionar coisas diferentes. Duas questões que falou relativamente às técnicas narrativas e agora relativamente outra vez ao índice de felicidade. Decisões e movimento. Quando estava a ler, e já disse que foi mesmo quase de rajada, movimento e decisões é alguma coisa que nós acompanhamos nesta personagem. Eu quase que me senti cansada, mas no bom sentido, mas cansada de acompanhar o Daniel. É um movimento constante que aquele Daniel tem, e não só um movimento em termos do espaço, porque parece que a gente acompanha então aquelas precisões e aquelas coisas, não é que ele tem que tomar decisões e questiona-se e eu vou ajudá-lo, mas tem que ir ter com a família, mas entretanto a outra personagem, filho do amigo que está preso, está em apuros, não é? E ele não consegue moralmente deixar, não é? Até pela amizade. Há aqui decisões que ele toma e que nós estamos aqui quase a dizer, oh Daniel, vê lá, mas compreende, mas vai ter, ou não, lá está, consoante agora o leitor. E depois a carrinha e aquela viagem da carrinha
são decisões tão importantes e mesmo dentro da própria carrinha, até pronto, nós temos aqui, não é? Viagem, que depois vai unir estas personagens, pelo menos é a minha percepção, não é? Sim. Une estas personagens de tantas formas e principalmente emocional, não é? Da forma mais emocional possível. E acho que até dentro da própria carrinha a viagem é muito maior. E não só a viagem que a própria carrinha faz até França. Bem, há várias coisas então. Antes de mais, eu concordo que ele está sempre a ter de tomar decisões e está sempre, ele não para, não é? Mas a verdade é que a maior parte das coisas que ele faz, ele fala-as contrariado. E eu gosto muito dessa ideia, porque ele ao longo do livro, ele vai sempre tendo de ajudar alguém, vai sempre dando a mão a quem está à sua volta, quer seja aos filhos, quer seja ao filho do amigo, quer seja ao tal amigo que está fechado em casa, quer seja a pessoas até que ele não conhece. Mas eu acho que não há uma única vez em que ele vá lá ajudar bem disposto. Ele nunca quer fazer aquilo. Mas também não consegue deixar de fazer. Não consegue deixar de fazer porque nós somos assim, não é? Porque nós apesar de tudo, por várias razões, eu acho, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e nós a maior parte das vezes nós optamos pelo que está certo. E eu acho que às vezes eu não percebo porque é que fazemos isso. Parece burrice, porque às vezes o que está certo custa muito mais, vai nos prejudicar, é chato. Ajudar pessoas é chato às vezes, não é? E é mesmo assim, e vai-nos estragar a vida toda, vai-nos estragar os planos, não é? Sobretudo no caso de uma personagem como o Daniel, que é um homem que tem tudo organizado, que tem tudo planeado, não é? E portanto, de repente vir alguém a dizer que precisa de ajuda e vai estragar os planos e tudo aquilo que ele tem preparado, eu percebo que o chateia, eu percebo que ele se zangue e que vai fazê-lo contrariado, ainda assim ele vai fazê-lo. Mas eu acho isso mais real, mais verdadeiro, do que se a personagem fosse sempre bem disposta a ajudar toda a gente, porque não é possível, isso não existe, não é? Muito menos na situação em que ele está desempregado, está perto da casa, não é? A família está longe, não é possível ele andar a ajudar toda a gente ainda assim bem disposto, isso é que não era real. Por isso eu gosto dessa situação em que ele ajuda, mas sempre muito contrariado, sempre muito chateado. E depois a questão da carrinha. A carrinha, na verdade, assim, das primeiras ideias que eu tinha para esta história era a viagem dentro dessa carrinha. E depois, basicamente, eu achei que devia justificar bem a viagem, e então fui escrever a história toda para trás. Depois a viagem acaba-se por ser, não sei, no último terço do livro. Mas a viagem sempre me pareceu interessante, juntar aquelas pessoas todas dentro da carrinha, porque, enfim, não estamos aqui a falar talvez do aspecto que é talvez mais importante no livro, que é a questão da felicidade, não é? E da esperança, e do título até. Depois até vou por ser o título. O índice médio de felicidade é uma estatística que existe. Aliás, existem várias estatísticas para medir a felicidade. Esta em que o livro se baseia é uma estatística à qual eles chegam fazendo uma pergunta, apenas uma pergunta aos cidadãos de cada país, enfim, uma amostra de cidadãos, obviamente. E a pergunta é, de 0 a 10, quão satisfeito é que se sente com a sua vida no seu todo. Há uma estatística da ONU que tem um ângulo muito diferente, porque eles pegam em vários indicadores socioeconómicos, políticos, etc. Por exemplo,
número de hospitais por habitante, número de televisões por agregado familiar, grau de escolaridade médio da população, tipo de regime político em vigor, etc. E agregam isso tudo e chegam a um resultado. O que é bastante diferente do que interpelar diretamente os cidadãos. Uma coisa interessante entre estas duas estatísticas, uma diferença interessante é que, por exemplo, quando eles perguntam diretamente aos cidadãos, o primeiro país da lista do índice médio de felicidade é a Costa Rica, que é um país que, a partir de... Eu nunca fui à Costa Rica, mas pelo aquilo que eu conheço, não me parece que seja um país especialmente... Não parece que eles tenham as condições para serem o país mais feliz do mundo. Ao passo que na lista da ONU, a Costa Rica está cá para baixo e o primeiro país é a Noruega. Assim. E então eles no livro eles vão falando sobre o índice médio de felicidade e a certa altura o Daniel vai respondendo ao questionário, àquela pergunta. E os capítulos do livro até são o valor que ele vai encontrando para si mesmo naquele momento, e não só o valor como os países a que isso corresponde. Exceto o último capítulo, porque no último capítulo eles estão todos dentro da carrinha. E eu acho que é no momento em que eles estão todos dentro da carrinha que se percebe um pouco melhor o que é que isto do índice médio de felicidade, porque a palavra médio é importante aqui. A palavra médio quer dizer que estamos a juntar índices diferentes, não é? Valores diferentes, e estamos a calcular uma média. Ou seja, aquilo que nós somos enquanto grupo, para mim, isto agora é uma opinião pessoal, para mim é mais importante do que aquilo que nós somos individualmente. E eles acabam por fazer isso, por chegar por se aproximar disso quando estão todos dentro da carrinha. Sobretudo o Daniel começa a perceber que essa coisa, essa individualidade que ele de alguma forma alimenta em teoria, porque depois na prática ele anda a ajudar toda a gente, é verdade isso, mas em teoria, ou seja, na sua cabeça, ele tem esta ideia muito individualista, não é? Da felicidade e do futuro. E agora vou só fazer uma parte. A verdade é que eu não fiz muita pesquisa para este livro, eu li algumas coisas sobre felicidade, mas é difícil porque há muita coisa de autoajuda e coisas pseudo-budistas, assim, e portanto fui um bocado controlado nessa pesquisa. Mas a coisa mais importante sobre isso, na verdade, eu só vim a descobrir depois do livro já estar escrito. Porque há uma série de ideias que o romance apresenta que, na verdade, estão a ser agora trabalhadas a um nível já muito desenvolvido academicamente. Já há, por exemplo, cá em Portugal não, mas já há, por exemplo, licenciaturas em Economia da Felicidade. E a Economia da Felicidade é uma disciplina, lá está, não é uma coisa de autoajuda nem nada, é um ramo da economia hoje em dia, com as equações todas e com as teorias todas, etc. E que basicamente se resume a isto. Nós, enquanto grupo, somos mais importantes do que cada indivíduo separadamente. Porque a seguir à Segunda Guerra Mundial veio esta vaga de pensamento de que o indivíduo era o centro de tudo, não é? De que o indivíduo é que era importante. E se cada indivíduo, ou seja, uma série de teorias económicas, e eu sei mais ou menos do que estou a falar porque eu tirei o curso de Economia na universidade antes de começar a escrever.
A maior parte das teorias económicas que nós seguimos nos últimos 40 ou 50 anos, enfim, umas mais do que outras, mas tem muito como base isto de que se cada indivíduo trabalhar para si próprio, não? Cada indivíduo fizer aquilo que é preciso para avançar na sua vida, para se desenvolver, etc., vamos todos chegar mais longe ao mesmo tempo. E visto no que é que deu, não é? O fosso entre ricos e pobres é cada vez maior, todas as crises que nós temos tido, etc., crises financeiras, e por isso está a aparecer este novo ramo da economia que, de facto, aponta para um novo caminho em que explica que, ou pelo menos tenta explicar que se ao meu lado as pessoas não estiverem felizes, eu nunca estarei feliz. E pronto, e levar isto para um âmbito, para o âmbito da economia. Que ao fim e ao cabo é o que acontece ao Daniel, ou seja, ele começa a perceber se ele não ajudar os outros, a vida dele também não será boa, não é? E eu acho que todos nós, penso eu, que todos nós nos conseguimos relacionar com esta ideia. Então eu fiquei, e entretanto até já conheci uma professora cá em Portugal que dá uma cadeira disto, etc. Então é mesmo interessante perceber como o livro, sem querer, foi ao encontro de uma nova linha de pensamento. Até porque havia um objetivo comum destes três amigos, não é? Aquele sítio... Sim, eles criam um site... Eles criam um site que é uma espécie de rede social em que as pessoas podem ajudar umas às outras. Ou seja, quem precisa de ajuda vai lá oferecer ajuda, quem vai lá procurar ajuda, quem quer ajudar vai lá oferecer ajuda. E depois o site até, por várias razões, não dá resultado. Mas o que eu gosto nessa ideia, ao mesmo tempo, é que eles criam um site em que as pessoas se ajudam, mas eles querem ganhar dinheiro. E eu acho que isso é honesto. Porque eu acho que o mundo... Eu tinha um professor na faculdade que era um professor incrível. Ele ensinava a economia do desenvolvimento. Ele era completamente de esquerda, muito preocupado com causas sociais, etc. Mas ele dizia-nos sempre são os interesses que fazem o mundo andar. Se nós não tivermos interesses, não é eu tenho interesse em fazer tricô, não é isso. Não, eu querer coisas para mim, eu ter interesse naquilo, não é? Eu ter interesse em fazer contactos, porque isso me vai ajudar depois. E esses interesses são o que fazem o mundo andar. Se cada um ficar só aqui a fazer a sua coisa e tentar ajudar-nos uns aos outros, só isso não chega. Nós temos de querer coisas, e isso não faz mal nenhum, essa ambição, e por isso eu gosto destas personagens que não são perfeitas. Já hoje de manhã tinha dito isso, e nos meus livros para crianças eu gosto de explorar isso. E nos romances mais ainda. Exato. Mas nos romances mais ainda, eu gosto muito desta ideia de que eles de facto querem ajudar, mas ao mesmo tempo eles querem ganhar dinheiro. E não há mal nenhum nisso. As pessoas não são. As pessoas têm várias nuances. Isso é algo Se querem fazer alguma pergunta ao autor, falar sobre estas problemáticas, alguma questão sobre estes livros, sobre estas personagens? Agora, sobre o índice médio de felicidade, para um livro que tem 250 páginas, eu ainda só li 70, porque não posso, estou em pleno processo de leitura e de interpretação, e não posso fazer comentários ainda muito prolongados. Mas, por outro lado, permite-me avaliar já bastante a qualidade do livro, porque com 70 páginas consigo tirar já muitas ideias que, para quem é da área, como eu sou, me estão a deixar, de facto, fascinado e interessado.
E portanto fico agora na expectativa de ver se de facto as personagens ainda têm mais força do que julgo que possam vir a ter, sobretudo o Daniel, e isso ficará ainda por descobrir nos próximos dias. Daquilo que já li, para já suspeitei logo que era muito autobiográfico. Mas não é autobiográfico. Não? Não. Aquilo que eu disse foi, eu e o Daniel temos vários pontos em comum ao nível da maneira de ser. Isso, e era nesse sentido que eu estava a utilizar, não no sentido da biografia correspondente totalmente, ou a personagem correspondente totalmente à biografia, mas sim nesse sentido, desses pontos comuns e até descobrir, isso é uma interpretação pessoal, o próprio nome de um autor tem semelhanças e reminiscências bíblico-judaicas com os dois, Daniel, David, mas se calhar não sei se pensam nisso, mas por acaso lembrei-me disso. E isso poderia fazer uma aproximação maior entre personagem e autor. Posso dizer que houve uma vez um crítico qualquer num blog que escreveu assim, tipo 2 ou 3 parágrafos, uma verdadeira tese sobre como este livro se aproximava imenso da Bíblia e, por exemplo, ao nível dos nomes, segundo ele, todos os nomes têm repercussões bíblicas. Essa não tinha chegado a isso, vi só na perspectiva da ligação ao autor. Ele é o Mateus, há assim várias coisas. Nunca pensei na Bíblia. No Mateus não tinha pensado. Mas bom, foi o primeiro aspecto. E depois, sobretudo, no enraizamento da personagem num contexto muito concreto de crise. E isso estou a achar fantástico, de facto, porque até agora não tinha lido nada sobre isso. Eu penso que a crise foi muito recente ainda. Não haverá ainda produção literária suficiente e este talvez, mas ainda são só 70 páginas, seja o primeiro grande romance a abordar com uma profundidade muito forte na forma como as personagens se exprimem esse período horrível que todos vivemos. E foi muito sensível ao plano, porque todos nós que estamos aqui, há muitos professores aqui, todos nós sempre tivemos planos também, não é? E sentimos profundamente isto que o Daniel está a sentir, que ele diz diretamente, que é essa destruição de um plano de vida que bastou o primeiro corte nos vencimentos para sentirmos isso. E, portanto, eu acho que está de parabéns por esta capacidade de fazer literatura com muita riqueza, obviamente, na construção das personagens e nas técnicas narrativas, mas também por este enraizamento no momento histórico. E acho que com o reforço do filme, se eventualmente também tiver sucesso, poderá arrastar este livro para um livro de referência no futuro, até nos estudos literários, para o período histórico terrível por que passamos. Eu estou com essa sensação, mas são só 70 páginas ainda que li. São as melhores páginas. Então é um bom incentivo para mim. Mas ainda gostei de uma outra coisa, sabe, que é daquele diálogo com Almodóvar. É profundamente criativo. Não é muito frequente ver-se isto, um diálogo imaginário. E eu estou a sentir outra coisa. Estou a sentir que esse diálogo, mais do que com Almodóvar, parece ser com o leitor, eu que estou aqui. Eu às vezes, quase como leitor, tinha vontade de fazer a mesma pergunta do Almodóvar, até para o desenrolar da narrativa. E acho isso muito criativo e estou, de facto, entusiasmado. Obrigado. Por acaso, neste diálogo, este elogismo que vai ser muito criado ao longo da obra, há sempre aqui uma ideia que eu vi numa entrevista que deu, que o Daniel é das personagens a quem tenta dar o máximo de pancada, a ver até onde é que ele aguenta, e neste dialogar e nestas intervenções todas que ele faz para o amigo, ele tenta lutar, mas mesmo assim, eu continuo a dizer, como é que este homem consegue ser tão otimista? Não, mas, bem, então, Não é? eu só vou contar uma pequena história, a propósito disso, que na verdade é a história sobre como é que eu cheguei a este livro, não é? Sobre porque é que eu quis escrever este livro. Eu
E como eu disse há pouco, de facto eu sempre me senti uma pessoa feliz e satisfeita com a minha vida e sempre senti uma pessoa bastante otimista. E desde muito cedo que tive consciência disso, ou seja, desde que eu me lembro de começar a pensar de uma forma mais profunda sobre questões mais profundas, vossa redundância, que eu me lembro de me questionar sobre a felicidade, sobre porque é que eu me sentia feliz, sobre porque é que eu me sentia feliz mesmo quando as coisas não me corriam tão bem, sobre porque é que eu me sentia mais feliz do que outras pessoas que aparentemente estavam menos felizes ou infelizes. Pessoas que tinham, do meu ponto de vista, tinham tudo para se sentirem mais felizes do que eu. E então isto sempre me atormentou, mas que me inquietou. E enquanto eu estava a crescer, durante a adolescência, eu lembro-me de pensar sobre isto. E mais tarde, quando eu já era adulto, quando já tinha terminado a universidade e tudo, isto continuava a inquietar-me, sim, acho que é essa a palavra. E a certa altura e outra coisa, eu sempre senti uma espécie de vergonha por causa disto. Porque de facto a maior parte das pessoas à minha volta ou não se sentem realmente felizes, ou pelo menos mostram alguma insatisfação com a sua vida, ou se calhar têm a relutância em dizer as coisas que nos correm bem. Então eu próprio também me sentia às vezes, não sei se é bem envergonhado, mas também relutante, constrangido em me afirmar como tal, não é? Até que mais tarde, como eu estava a dizer, quando já era adulto, enfim, isso tudo passou para trás e um dia eu decidi fazer uma tatuagem. E a única tatuagem que eu alguma vez fiz na vida, eu tenho aqui abaixo do pescoço, e é um caractere em mandarim que significa feliz. E eu achei, andava a pensar naquilo há mais de 10 anos e que eu me sentia realmente assim, e foi uma espécie de carimbo, ok, este é assim. Mas eu achei e continuo a achar que é efetivamente algo que me define. E o que é curioso é que eu fui fazer esta tatuagem num ano em que as coisas não me estavam a correr nada bem. Para já, no ano anterior, eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu o 11 de setembro. E eu fiquei preso nos Estados Unidos. Preso, não podia sair de lá, porque eles fecharam o espaço aéreo e fez uma sensação muito estranha de não me deixarem voltar para casa, e lembro-me de falar com a minha mãe, e ela chorava, etc. Então eu vim de lá mesmo a sentir o peso do mundo e das coisas negativas do mundo, etc. Pouco depois, a minha namorada acabou tudo comigo pela segunda vez. Eu arranjei, foi o meu primeiro emprego, arranjei emprego no departamento financeiro de uma empresa informática, e no meu contrato eu era assessor do diretor financeiro, que para quem sai da universidade é assim uma coisa. E depois na prática eu fazia cobranças e passava faturas. Era um emprego horrível. E então, de facto, as coisas não estavam a correr bem. E ainda assim eu sentia-me seguro o suficiente para carimbar isso no corpo. E isto foi mais ou menos 10 anos antes de eu começar a escrever o livro. E durante esses 10 anos, de facto, esta pergunta acompanhou-me sempre, que é, mesmo quando as coisas... Eu admito, não tinha morrido ninguém, ok, não estava... Enfim, eu também fico triste, não é? Mas agora uma nota, a tristeza não é o contrário de felicidade, ok? Eu acho que para nós sermos felizes,
nós temos de nos sentir tristes, não é hipótese. E durante 10 anos eu pensei nesta questão. Como é que, numa altura em que as coisas me estavam a correr menos bem, ou mal mesmo, comparado com outras épocas da minha vida, em que realmente eu me sentia muito realizado e muito satisfeito com tudo o que estava a acontecer, como é que mesmo assim eu me sentia feliz ao ponto de querer tatuar isso nas costas. E então a personagem do Daniel basicamente parte desta questão. Como é que um homem... aliás, parte de uma outra questão que vem a seguir a esta, que é, então o que é preciso para eu me sentir infeliz ou menos feliz? E eu peguei nesta personagem do Daniel e usei-a para tentar responder a minha própria questão, não é? E como eu digo nessa entrevista, eu fui-lhe dando pancada ao longo de 200 páginas a perceber quando é que ele ia quebrar. Não é? E depois, eu não sei se é isso que vai acontecer comigo, mas depois eu descobri que o Daniel não quebra, não é? Porque depois eu acho que é uma questão de relativizar tudo. Se nós não quebramos quando a namorada acaba connosco, também não quebramos quando temos de passar 6 meses num mau emprego, também não quebramos quando o nosso pai morre. Se calhar, estou só a dizer, não estou a falar da postagem em si. Então, eu achei que ele me devia, que ele devia resistir a tudo o que eu fazia. E é isso. Enfim, eu posso dizer que o meu romance seguinte, Debaixo da Pele, é super negro, ok? Não tem nenhum deste disto. É um livro bastante pesado, é um livro oposto a este, porque eu tenho esta visão da vida, mas quando eu tenho outra visão da vida, as coisas não são todas assim. Cravou na pele a felicidade, mas debaixo da pele Sim, as coisas são bem diferentes, são muito diferentes. Mas também vi que, e é só, pronto, agora não sei se mais alguém tem, mas só para deixar isto para o futuro, deixarem aberto, até porque gosta de ficar, não é? As perguntas, não é? Sim. Que se fique com aquela sensação de que alguma coisa tem que ser respondida e que nós vamos questionando. A vida mais longa será um título que gostaria de dar a um livro. A vida mais longa? Exatamente, isto foi o que eu vi. Eu disse isso? Exatamente. E disse mesmo, porque o que eu vi, não li, eu vi. Eu vi no YouTube que estas tecnologias que nos dão não aqui. lembro Não, de dizer. então disse assim, que um livro que gostasse, ainda há um título que gostaria de dar a um livro, que ainda não foi escrito, Ok. e a minha pergunta é, fala-nos desse enredo por vir, o que é que será? Não, mas eu não vou escrever esse livro. Mas eu lembro-me de... Isso ressoa de alguma forma. Eu lembro-me de ter esse título, essas palavras na cabeça da vida mais longa. Mas não tem assim nenhum grande significado. Não posso... Eu gostava de dizer alguma coisa interessante, mas não... Mas Isto ainda está por vir, não é? Ainda está por vir. não, pode ser. Sim. Não sei. Vai deixar em aberto agora com os próximos. Não vou deixar em aberto. Não tenho nada muito preparado. Juro. Não. Eu tenho algumas ideias para coisas que quero fazer nos próximos tempos, mas essa não é de todo uma delas. Eu neste momento estou a escrever um romance juvenil e depois tenho uma ideia assim, muito vaga para um romance assim desse género. Então, depois do Debaixo da Pele, que de facto foi um livro que eu terminei de escrever este ano ainda e foi publicado já este ano. Ainda está assim muito... De facto é um livro mais pesado e assim. Gostou muito da escrita. Depois não falámos muito sobre esse livro, mas esse livro fala sobre trauma e sobre violência doméstica, violência no namoro e sobre a forma, enfim, é outra maneira de dizer o que é o trauma, mas sobre a forma como alguns acontecimentos nos ficam debaixo da pele, não é? Nos ficam marcados no corpo, às vezes nós até os esquecemos, mas de alguma forma o nosso corpo lembra-se, não é? E por isso é que às vezes temos pesadelos, não sabemos muito bem onde é que vem, ou mesmo terrores noturnos, que é um pouco pior, ou às
às vezes Reações físicas. não é? Tremor, etc., que nós não sabemos muito bem explicar, mas que o nosso corpo guardou, não é? E é sobre isso, sobre trauma, sobre violência doméstica. E é sobre memórias, sim, quase todos os meus livros são sobre a memória. É verdade. Eu acho que a memória, porque também uma forma, quase todos os meus livros são sobre imaginação, e eu acho que a memória é só mais uma forma de imaginação. Eu acho que a maior parte das coisas que nós nos lembramos, nós estamos a inventar. Estamos a querer, enfim, é um misto das duas coisas. Mas olha, que ainda dessa diferença que fez entre os dois livros, o Índice Médio de Felicidade e agora o Debaixo da Pele, que também já tinha ouvido falar na temática de que aborda, das 70 páginas que li do Índice Médio de Felicidade, não consigo vislumbrar muita felicidade. Porque, para além deste enquadramento negro, histórico, socio-histórico por que passamos, tem outros temas que até nem são bem portugueses e que provavelmente também levam a que o livro facilmente entre no mercado internacional. A violência da juventude achei ali uma crueldade muito grande, ainda por cima direcionada a questões homofóbicas. Mas, independentemente disso, a frieza daqueles jovens, a sua forma de atuação, isso é um retrato muito importante de uma juventude que começamos todos a aprender que não é aquela juventude maravilhosa e doce que julgávamos que seria. Depois há a questão do vício na internet, outro tema bem universal, e que os filhos da personagem Daniel sofrem, principalmente o mais novo, profundamente. Isso é um tema também muito atual. Portanto, para além da questão socio-histórica grave e económica que sofremos, são mais dois dados importantes deste romance e que demonstram um lado muito negro também, que não sei se o outro será muito mais negro do que este. Não estou a ver. Eu acho que as personagens no Debaixo da Pele são muito mais afetadas por tudo isso Ou seja, não posso não que o Daniel ou que os filhos do Daniel, etc. Também é um romance mais interior, no sentido em que nós estamos mais dentro das personagens do que fora. No Índice Médio de Felicidade, também vamos ouvindo os pensamentos do Daniel, mas na verdade estamos a ver o que é que se está a passar à sua volta. E no Debaixo da Pele, por exemplo, na primeira parte, que é sobre a Júlia, sobre uma rapariga que foi vítima de violência, nós estamos a seguir os sentimentos e os pensamentos dela a cada segundo, praticamente, e isso é muito claustrofóbico e muito opressivo, diria eu. Mas em relação ao Índice Médio de Felicidade, eu posso dizer que, tanto quanto me recordo, não há nenhum acontecimento nesse livro que não tenha tido alguma inspiração ou que eu não tenha ido buscar à realidade. Tudo o que acontece nesse livro foram histórias que me contaram, ou coisas que eu vi, ou notícias no telejornal, por exemplo, isso dos adolescentes, que a cena que estávamos aqui a falar, é logo no início do livro, há uma cena em que alguns adolescentes espancam um sem-abrigo, que é homossexual, que era professor de uma escola em tempos, não era professor daqueles miúdos, mas foi professor de uma escola do bairro, e ele é homossexual, é sem-abrigo, alcoólico, e eles espancam-no e urinam para cima dele. E eu lembro-me, para aí há uns 4 ou 5 anos, Não, tem que ser há mais. Pois, foi para aí em 2011 ou uma coisa assim, no espaço de 3 meses, mais ou menos, se calhar menos, surgirem nas notícias 3 casos, exatamente assim, 2 em Vigo e 1 no Porto, de miúdos que levaram sem abrigo para um parque de estacionamento e que fizeram tudo. E sim, eu acho que este é o mundo que temos, enfim. Nós podemos querer virar a cara para o outro lado, mas é assim.
E os miúdos, os adolescentes sempre fizeram a vida toda, sempre fizeram as neiras e vão sempre continuar a fazer e vai sempre continuar a haver abusos e eles vão continuar sempre a ultrapassar limites, porque também isso é um bocado a definição da adolescência, não é? Na adolescência é suposto ultrapassar-se limites e infelizmente alguns vão ser horríveis, em alguns casos. Não sei se é mais alguma senhora, eu acho que... Terminamos. E quero agradecer. Foi uma experiência muito importante para mim nestes últimos tempos estar a ler, quer um, quer outro, destes romances que foi aqueles que eu fazia mais. Os livros da Infantil Juvenil estavam tão distantes, porque já é voltar a olhar para mim e responder as minhas gerações. Mas gostei imenso de reviver este real imaginário assim, de uma forma tão. Ainda bem. Obrigado. Usar uma palavra que usou hoje, tubarão na banheira, o disparate, mas o disparate que nos leva a refletir e ver coisas diferentes da vida, não é? Que às vezes mas eu por acaso, hoje eu sei que eu usei a palavra disparate, mas normalmente a palavra que eu uso é absurdo. Eu gosto muito de trabalhar o absurdo. E, para mim, um tubarão dentro de uma banheira não é mais absurdo do que os rapazes, os miúdos a espancarem o sem-abrigo. E para mim o índice de felicidade é um nível de absurdos, porque para mim o que se passou com a crise financeira foi um absurdo, o que proporcionou uma sucessão de absurdos, não é? Todos esses casos, uma pessoa perder a casa, se nós pensarmos bem, uma pessoa perder a casa é um absurdo, não é? Uma pessoa perde a sua casa porque não conseguiu, porque teve um azar e já não tem emprego e agora não consegue pagar a prestação ao banco, e pessoas que têm de viver com o carro, como a Daniela, a certa altura, vai viver para debaixo da secretária do escritório onde ele trabalhava, e lá está, e foi uma coisa que... Não cheguei lá. Não, mas aqui há uma data de anos também uma vez vi um programa da Oprah, daquela americana, não é? Em que ela era um programa todo dedicado à crise financeira nos Estados Unidos, em 2010, 2011, e havia uma reportagem sobre pessoas nos Estados Unidos que estavam a viver nos escritórios. E dentro dos carros? Dentro dos carros, sabe-se, não é? Mas pessoas que vão viver para o escritório onde trabalham e que dormem lá, e havia fotografias, inclusivamente. As pessoas tinham o seu colchão atrás do armário, ou debaixo da secretária, tinham assim o seu laptop e viam um filme à noite, etc. E depois, às 6 da manhã, acordavam, arrumavam tudo, saíam, esperavam o parque de estacionamento que chegassem pessoas, etc. Depois entrarem e parecer que tinham vindo de casa. Isto é um absurdo. Exatamente. Muito bom. Obrigada a todos, Obrigado. obrigada pela participação, obrigada